Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em 1 João capítulo 5. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Primeira João capítulo 5, versos 16 e 17, diz o seguinte: Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte, não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Até aqui, até o versículo 17, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai querido e amado, Tu és santo e bom, Tu és o Deus maravilhoso, longânimo, paciente, misericordioso. O Senhor é o Senhor dos exércitos, é o Rei dos reis. Não existe outro que seja como o Senhor, não existe Deus como o Senhor. Só o Senhor é Deus verdadeiro. Os outros são falsos. O Senhor é o único Deus. Tu és perfeito, Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso. Nós exaltamos o Teu nome aqui porque reconhecemos que o Senhor é Senhor sobre as nossas vidas. Reconhecemos quem o Senhor é e por isso Te damos glória. Pai, em nome de Jesus eu peço, perdoa os nossos pecados. O Senhor é santo, nós falhamos. E essas nossas ofensas, elas precisam da Tua misericórdia. Por isso eu peço, Senhor, tenha misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados. Eu Te agradeço por mais um dia, Senhor. Te agradeço pela Tua graça, pelo Teu amor. Te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós e nos protegido. O Senhor tem nos livrado do mal e nos abençoado. O Senhor tem colocado provisão para nós todos os dias e pão na nossa mesa. O Senhor tem nos dado ar para respirar. O Senhor tem nos permitido fazer esse devocional. E por isso eu Te agradeço, Senhor. São muitos motivos que nós temos para Te agradecer. Muitos mais motivos para agradecer do que para pedir. Muito mais motivos para agradecer do que para pedir. Mas eu peço, Senhor, porque nós precisamos, nós dependemos do Senhor. Peço que o Senhor nos ajude hoje, que o Senhor nos guie, que o Senhor derrame provisão sobre as nossas vidas, que o Senhor nos dê o necessário para hoje, que o Senhor alinhe o nosso coração com a Tua vontade, que nós estejamos cada dia mais conectados com o Senhor, que nós estejamos cada dia mais sensíveis ao Espírito, para que tudo que nós façamos glorifique o Teu nome, Senhor, porque é necessário que nós glorifiquemos ao Teu nome. Em nome de Jesus eu peço, Pai, que o Senhor traga cura para aqueles que se apresentam enfermos hoje, que o Senhor traga uma porta de emprego para aqueles que estão desempregados, que a Tua provisão não falte na mesa de cada um de nós aqui, Senhor. Derrama da Tua provisão sobre nós. Pai, a minha oração é que o Senhor nos dê mais do que o necessário para que nós possamos compartilhar com o nosso próximo e dá-nos um coração, Senhor, abençoador, não um coração egoísta. Limpa-nos, Senhor, do egoísmo, limpa-nos de tudo aquilo que não convém aos Teus santos. É o que eu peço em nome de Jesus e peço tudo isso para a Tua glória, Senhor. Amém. Antes da gente continuar aqui nesse episódio do podcast, galera, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas, entra na nossa comunidade do Telegram e se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, vai ter um banner lá no finalzinho da página para você comprar o livro. João resolveu começar a complicar as coisas aqui no final dessa primeira carta, né? Ontem o tema já foi um pouco mais sensível, né? Porque ele suscita dúvidas que são muito pertinentes. E aqui, mais uma vez, João trazendo um tema complexo da gente entender. Ele diz o seguinte, que existe o pecado que leva à morte e o pecado que não leva à morte. E daí algumas pessoas vão entender assim, então existe diferença entre pecados? Sim, existe diferença entre pecados. Mas ele diz no versículo 17, toda injustiça é pecado. Tem pecado que não leva à morte, mas toda injustiça é pecado. Estou falando assim, o pecado é pecado, galera. O pecado ofende a santidade de Deus. Imagina que você tem uma folha toda branca, limpa, lisa, perfeita. E você deixa cair uma gotinha muito pequenininha de uma sujeira. De nanquim, por exemplo. A folha já não é mais branca. E aqui tu faz uma analogia muito simples, né? Para falar assim, galera, pecado é pecado, ele mancha a nossa santidade. Pecado é pecado. Agora,
O que muda de um pecado para o outro não é o tamanho da ofensa a Deus, porque o pecado ofende a santidade de Deus. E nós não podemos pecar. Justamente porque isso ofende a santidade de Deus, nos afasta do Senhor. O pecado abre brechas nas nossas vidas. Quando você peca, você não está servindo a Deus, está servindo ao diabo. E servir ao diabo através do pecado abre brechas nas nossas vidas. É aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Então, assim, pecado é pecado. Isso é muito importante a gente ter solidificado na nossa cabeça para a gente não começar a achar que tem pecado que está tudo bem. Não tem pecado que está tudo bem. Pecado é pecado. Pecado fere a santidade. Pecado é uma mancha. Pecado abre brecha na nossa vida. Não pode pecar. É simples. A palavra de Deus não muda, galera. Eu sei que o mundo muda. O mundo quer aceitar o pecado, mas a gente não pode aceitar o pecado porque pecado é pecado e ponto final. A Bíblia deixa isso muito claro. João fala isso aqui, né? Toda injustiça é pecado, ponto. Não tem nada que não seja pecado, não tem nada que vai contra aquilo que Deus nos pede que não seja pecado. É pecado e acabou. Jesus vai ser muito firme nisso, né? Jesus ele é muito tácito ao falar sobre isso. Paulo é muito firme ao falar sobre isso também. Então, pecado é pecado, mancha a santidade, fim de história. Agora, existe diferença na consequência dos nossos pecados? Então, talvez seja isso que João esteja falando. Vou dar um exemplo aqui. Se você, por exemplo, cometer uma mentira boba, uma mentira simples, qual vai ser a consequência disso? Você vai deixar alguém bravo com você? Talvez você seja meio exposto ali, dependendo da mentira que você contou. É pecado? Claro que é pecado. O diabo é o pai da mentira. É claro que é pecado. Quando você mente, está servindo ao diabo. Qual a consequência da sua mentira? Você vai ficar exposto ali, talvez alguém brigue com você. Tá tudo bem. Você resolve. Agora, por exemplo, você resolveu invadir... Não vou dar esse exemplo, não. Esse exemplo era muito ruim, muito polêmico. Você resolveu que você vai assaltar um banco. Qual que é a consequência de você assaltar um banco? Você vai ser preso, provavelmente. Isso se você não for morto. Isso se não tiver uma troca de tiros. Mas você certamente vai preso. Qual é a consequência da mentira? Qual é a consequência do assalto a banco? A consequência natural, elas são completamente diferentes. Espiritualmente falando, é pecado. Espiritualmente falando, nada muda. Agora, no natural, a consequência é outra. Tem pecado que leva à morte, tem pecado que não leva à morte. Tem pecado que você vai se resolver, você vai se consertar e as coisas vão ficar bem, muito entre aspas. De novo, espiritualmente falando, pecado é pecado, pecado mancha a santidade, pecado ofende ao Senhor, pecado fala para Cristo que o sacrifício dele não valeu de nada porque você quer continuar pecando. Pecado é pecado. Naturalmente falando, a consequência é diferente. Então, a gente faz distinção entre pecado e pecado? Não, pecado é pecado, galera. Não tem distinção. Agora, a consequência que a gente colhe é o que muda. Se pega uma pessoa que passou a vida inteira usando droga, a consequência é uma. Se pega uma pessoa que passou a vida inteira fazendo exercício físico e se alimentando bem, a consequência é outra, é simples. Então, o que João está falando aqui, entendo eu, que ele está falando sobre a consequência do pecado. Tem pecado que leva à morte, galera. Tem pecado que realmente não tem muito o que fazer. Tem pecado que a consequência ela é quase que inevitável. E tem pecado que você consegue ali, naturalmente falando, contornar a situação. De novo, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando que tem pecado que é aceitável. O pecado não é aceitável porque fere a santidade do Senhor, ofende ao Senhor. É uma ofensa contra o Espírito Santo que habita em nós. Pecado não pode acontecer. Pecado é pecado e não tem discussão. Eu estou falando exclusivamente sobre a consequência natural dos nossos pecados. Alguns pecados geram uma consequência, outros pecados geram outra consequência. E o que João está falando aqui no meu entendimento é que tome cuidado com as consequências que seus pecados geram. Pecado é pecado, abre uma brecha na sua vida, ofende ao Senhor, ofende ao Espírito Santo. Mas toma cuidado com as consequências. Tem pecados que são tão graves a consequência deles, que eles provavelmente levam à morte. Essa é a mensagem de hoje, galera. Sei que é um texto um pouco mais complexo da gente entender, até porque João pode estar falando sobre morte espiritual, tem algumas pessoas que talvez defendam isso. Estou indo por uma abordagem mais simples aqui, tá?
Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.